Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Ao som do louvor, vamos entoar o hino para a entrada da plataforma. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na sua santa casa. Que o Senhor possa ficar agora com o culto divino que está dando início. Que o Senhor possa me usar. Que eu venha aqui falar para engrandecer e glorificar o seu santo nome, Senhor. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para a honra e glória de Deus, nós vamos entoar o hino Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com
Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me expulsar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Eu sei que todos nós temos um pedido no coração nesse momento para ofertar a Deus. E aquele que queira aqui se juntar no altar, vamos pedir em oração para que Deus possa nos elevar esse pedido. Pode vir, irmãos. O que quiserem tocar no seu coração, vamos nos agradecer por esse dia. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Oremos. Grandioso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estarmos aqui em Tua casa de oração para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor Deus, nosso Pai. Aqui nesse momento tem muitas pessoas, eu sei que todos têm um pedido do seu coração que está levando a Ti, Senhor, nesse momento. Que o Senhor os aceite com um cheiro suave para chegar ao Seu trono. Obrigado por essas programações que aqui estão da nossa igreja adventista do sétimo dia. Obrigado
da Escola Sabatina. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos dado livramento, nos dado discernimento e sabedoria para que possamos estar em confraternização com o outro. Eu sei que a vida de união, tanto em família, como a Escola Sabatina diz, como no trabalho, não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado tantos livramentos, tantos ensinamentos, que o amor se prevaleça. No momento, quero te pedir também a programação que se segue, que a irmã vai levar a tua palavra, que seja ungida pelo Espírito Santo, que não seja ela que fale, mas seja o Espírito Santo os guiando e nos alimentando da palavra, para que possamos aceitar em nossos corações. São essas bênçãos que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Gabriel Collins, sou brasileiro e tenho servido como missionário aqui na Inglaterra. Evangelizar aqui é diferente. Primeiro a gente atende às necessidades das pessoas e depois fala de Jesus. Se coloca à disposição de Deus, seja fiel ao chamado e você verá vidas, especialmente a sua, sendo transformadas. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Mais que um sábado. Meu nome é Gabriel Collins, sou brasileiro e tenho servido como missionário aqui na Inglaterra. Minha função aqui é simples, deixar tudo organizado para que as pessoas venham aqui e se sintam em casa. Mas cada detalhe é uma oportunidade de mostrar o carinho e cuidado de Deus. Às quintas, recebemos famílias com seus filhos. É um momento de conexão, amizade e um primeiro contato com o amor de Cristo. Muitos idosos vêm sozinhos em busca de companhia e apoio. Para alguns, esse é o único momento da semana em que se sentem ouvidos. Evangelizar aqui é diferente. Primeiro a gente atende às necessidades das pessoas e depois fala de Jesus. E é incrível ver o Espírito Santo tocando corações no tempo certo. Hoje vemos famílias inteiras impactadas e pessoas na igreja porque um dia elas vieram para alguma atividade do centro. Isto mostra que cada gesto importa. Esta igreja é realmente especial, a igreja de Stanborough Park, porque temos muitos serviços e ministérios nos quais trabalhamos com a comunidade. Por exemplo, temos o Clube da Terceira Idade, o Clube Infantil, a distribuição de sopa e atividades de assistência social. E para que tudo isso funcione corretamente, precisamos muito do apoio de voluntários. É por isso que pessoas como Gabriel são tão úteis em tudo que fazem. Todas as semanas recebemos na igreja cerca de 700 pessoas que não são membros da igreja. Elas vêm ao centro de influência e são os voluntários que as fazem sentir-se bem-vindas. E elas realmente se sentem acolhidas neste lugar.
Ver meu filho servindo a Deus sempre foi um orgulho imenso. Ele sempre foi obediente a Deus e Deus sempre cuidou dele em cada detalhe dessa jornada. Talvez você não possa estar aqui na Inglaterra, mas você pode servir de onde você está. Se coloque à disposição de Deus, seja fiel ao chamado e você verá vidas, especialmente a sua, sendo transformadas. São os seus recursos que permitem pessoas como eu, como nós, estejamos longe pregando. Você também é um missionário. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu para chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Nesse momento, em reverência, iremos orar pelos dízimos e as ofertas. Deus, obrigada por mais um sábado na sua presença. Nessa salva está o valor que devolvemos a Ti, Senhor, em forma de agradecimento por tudo que o Senhor faz por nós. Que possamos, Senhor, em forma de gratidão, sempre lembrar em devolver a parte em que te cabe. Que possamos, Senhor, ser abençoados também, cada vez mais, para Te glorificar. Abençoe esse dia, abençoe esse culto, que o valor colocado na salva seja usado para trazer mais pessoas para a Tua casa. É isso que eu te peço, te agradeço, em Teu nome, Jesus. Amém.
da adoração infantil. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos cheios aqui, o banco, de pessoas que querem ouvir a história hoje. Que maravilha. Fico feliz, viu? Não é porque nós somos grandes que a gente não gosta de história, não, né? Vocês gostam de história? Ai, eu gosto. Ai, a Larissa disse que não gosta. Que pena. Eu gosto de história. A história é muito bom. Através delas, a gente aprende muito sobre Jesus. Feliz sábado, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse sábado. Olha só, durante 5 sábados, meninos e meninas, nós vamos falar sobre as cores. Hoje nós vamos falar sobre essa cor. Que cor é essa? O que representa o branco para vocês? Paz. E só paz? Pureza, o que mais? Amor também? Também é amor também. O branco também significa o amor também. A Bíblia fala que o branco significa perfeição. Deus fez o nosso mundo perfeito. Então, Ele fez a vegetação, Ele fez os rios, os mares, tudo limpo, os animais coloridos. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Então, o branco também significa a perfeição de Deus. Hoje também nós vamos falar sobre este mundo que Deus criou para cada um de nós. E Ele fez em quantos dias? Em 6 dias. Então, como nós estamos cheios aqui hoje, então nós vamos falando e vocês vão me ajudando, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que o nosso mundo, como que era lá no começo? Isso. Então, Deus, Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, planejaram fazer um lugar muito especial. Só que este lugar especial, ele não tinha forma e ele era como? Vazia, né? Só tinha o quê? Só água. Também. Então, vamos lá. Então, Deus, Ele começou. Ele falou. E no primeiro dia, o que Deus falou? Que haja luz. Porque o planeta era como? Era escuro. É ruim ficar no escuro? Ah, é sim. Dá para ver alguma coisa no escuro? Não. Ah, não. Alguém aqui prefere o escuro em vez da claridade? Só se for para dormir, né? Dormir no escuro é bom, mas é maravilhosa a luz. Então, no primeiro dia, Deus fez a luz. E a luz serve também, sabe para quê? Para dominar o dia. E a noite domina a escuridão. Então, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Ele falou e tudo clareou e tudo surgiu. No segundo dia, o que Deus fez? Fez o quê? A separação. Como Isaac falou, tudo era água. Tudo era água. Então, Deus colocou o firmamento. Vocês sabem o que é o firmamento? É o ar que nós respiramos. Então, Deus colocou a atmosfera e a gente consegue respirar. E aí, Ele fez o quê? Colocou a água onde? No céu. E colocou água
embaixo, que é os rios, os mares, e no céu tem a água para cair a chuva. E Deus viu que era tudo muito bom. E aí ele foi para o outro dia. E no terceiro dia, o que Deus fez? E ninguém sabe. O que Deus fez no terceiro dia? Olha só, o que Deus fez? Ele fez uma porção seca. E nessa porção seca, o que surgiu na porção seca? A vegetação. E surgiu mais o quê? As árvores. Vocês gostam de fruta? Eu gosto. Né? Cada um gosta de uma especial, não é? Eu gosto de uva. Quem gosta de uva? Gosta de jaca, de abacaxi, de morango, de banana, de manga. Deus fez tudo isso no terceiro dia. E aí ele fez as plantas e fez as flores. E as flores? Quem gosta de flores? Gosta? E tem flor de qual cor? Tem amarelo, tem de qual cor mais? Branca, rosa, vermelha e aí roxa. Então Deus fez todas as flores e tudo ficou muito lindo, né? Tudo muito belo. E aí ele viu que tudo era muito bom. E aí ele passou para o próximo dia. Qual foi o próximo dia? O quarto dia. E no quarto dia, o que Deus fez? Olha só. Vou passar uma colinha. O que Deus fez? Os luminares. Quais são os luminares que ele colocou no céu? Isso, olha. E para que Deus colocou o sol? Para iluminar o dia. E por que ele colocou a lua? Para iluminar a noite. Dá para uma planta viver sem sol? Não, né? Deus é tão perfeito que ele colocou tudo na sua ordem. E aí, no quarto dia, ele fez o sol. O sol para aquecer tudo que ele tinha feito. Ele fez o sol para quê? Para iluminar o nosso dia. E ele fez a lua para iluminar a noite. Só para iluminar a noite? Não. Ele fez também porque era para separar as estações que nós temos no ano. Quais são as estações que nós temos? Isso, né? Então, vamos lá. Verão, outono, inverno e a primavera. E em cada estação, Deus fez com que as plantas, né, elas seguissem, né? Tem outono que as plantas tiram as folhas, na primavera elas renascem de novo, aí tem as frutas. Também envolve os mares, né? Quando os mares estão mais nervosos, estão mais calminhos, também tem a ver. E as estrelas? Por que Deus colocou as estrelas? Para se localizar, para seguir. Qual que é a história bíblica onde que fala de uma estrela? E quando Jesus nasceu, quem que guiou os magos? Foi uma estrela. Olha só como as estrelas são importantes. Elas nos ajudam a nos guiar. Então, Deus fez as estrelas também. E quando foi no quinto dia, o que Deus fez? Isso. Deus fez viu que tudo era muito lindo, mas os rios estavam vazios, não tinha vida. Então, o que ele fez? Colocou os animais marinhos. E tem muitos animais marinhos? E tem. Tem o que lá? Tem os peixes, tem a baleia, tem o que mais? Tem o tubarão, tem o cavalo marinho, a estrela do mar. Olha como tem muita coisa. E depois ele encheu o quê? O céu. E ele encheu o céu com os pássaros. Vocês conhecem algum? Fala aí, qual um? O falcão, o gavião, o que mais? Os passarinhos, os pardais, o urubu, ele colocou no céu também.
O bem-te-vi, o beija-flor. E fez pintinhos também depois. E aí ele encheu todo o céu. E ele viu que era tudo muito bom. Aí ele foi para o 6º dia. E no 6º dia ele fez o quê? Ele fez os animais maiores e os animais pequenos. Quais foram os animais maiores que ele fez? O tigre, a onça, a girafa, o pato, a onça negra, o leão e um animalzinho pequeno. Qual que ele fez? O gato pequenininho e o cachorro e o porco-espinho. E aí o coelho. E aí ele encheu toda aquela terra seca com os animais grandes e os animais pequenos. E aí ele olhou e viu que era tudo lindo. Ai, tudo lindo. Mas aí ele pensou, quem é que vai agora cuidar deles? Porque só pode fazer? Não, tem que ter alguém para cuidar, não é? Então, ele foi e pensou assim, eu vou criar o homem. Só que até ali, Deus tinha falado todas as coisas. Só que o homem, ele fez diferente. Como ele fez o homem? Ele se ajoelhou, colocou água no barro e moldou o homem. E só moldou, o que ele mais fez? Ele soprou no seu nariz. E ali ele passou a ser uma alma vivente. E aí ele viu que o homem era lindo e era perfeito. E ele ficou muito feliz. Só que aí o homem começou a cuidar dos animais. E ele percebeu algo. Deus, quando fez os animais, ele fez só um? Ele fez um macho e uma fêmea. E aí, e Adão? Tinha a sua fêmea? Não, ele não tinha, ele estava sozinho. Então, Deus colocou Adão para dormir. E foi lá e tirou a costela dele e fez a mulher. E quando ele fez a mulher, o homem se sentiu completo. Porque agora ele tinha uma companheira. Então, tudo estava perfeito. E Deus viu que era bom, e aí ele criou o 7º dia. E o 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. Quando nós falamos em descansar, nós falamos que nós temos um encontro especial com Deus. E nesse dia ele foi ter esse encontro especial com Adão e Eva. E nós também estamos aqui para ter um encontro especial com Deus. E quando nós olharmos essa cor branca, o que nós vamos lembrar? Na perfeição de Deus. Porque Deus é perfeito. Por mais que o nosso mundo não seja perfeito, a perfeição está em Deus. Então, vamos lembrar, meninos e meninas, que a cor branca significa a perfeição e a salvação que nós encontramos somente em Deus. Agora nós vamos ler o versículo e nós vamos orar. Gênesis 1, versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então, vamos sempre lembrar da perfeição de Deus. Então, vamos orar agora e agradecer por tudo que Ele fez nesse lugar lindo e maravilhoso. E quando nós vamos para o céu, formos para o céu, se assim Deus nos permitir, tudo será lindo e maravilhoso novamente. Então, vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai de amor, te agradecemos pelo teu cuidado e por cada detalhe da criação, por cada detalhe que o Senhor criou para cada um de nós. Desde o sol, da lua, das estrelas, das frutas, da água, da terra que nos dá os frutos, nós te agradecemos por tudo. E se o Senhor nos permitir que nós possamos ver tudo isso lindo, maravilhoso, mais uma vez, quando nós formos para o céu contigo. E também, Senhor, nos ajude a preservar tudo aquilo que o Senhor criou neste mundo.
que nós possamos ser gratos, bondosos com a sua criação. Cuida de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Agora iremos escutar um louvor da irmã Cíntia. Um feliz sábado a todos. Faz muito tempo que eu não canto, não sei nem se eu vou ter fôlego, mas que o nome de Deus seja louvado neste momento. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre. O
Amém. Feliz sábado. Vocês estão bem? Tudo certo e nada resolvido? Cíntia, eu fiquei muito feliz em ver você cantando. Sempre a gente comenta aqui, nossa, faz tempo que a gente não vê a Cíntia cantando. Tem uma música aqui que eu lembro muito ela, que é o Tesouro e Escolho Jesus. Sempre é a música da Cíntia. Bom, para mim, estar aqui na frente me dá um mix de sentimentos, de sensações. No mesmo instante que, na minha cabeça, eu penso, vai dar tudo certo, daqui a pouco, dá um frio na barriga, começa a dar umas voltas, e aí eu já penso que já vai dar tudo errado, que eu não vou conseguir falar metade do que eu planejei. E aí eu acho que a pior parte, que é a hora que o coração acelera, é quando alguém te olha e fala assim, agora é a sua vez. Eu não costumo muito vir aqui na frente. Na verdade, eu tento me esquivar o máximo que eu posso para não vir aqui pregar. Mas hoje, por motivos maiores, eu precisei estar aqui, porque hoje é um dia muito especial. Está sendo comemorado no mundo inteiro o Dia Mundial do Jovem. E eu não poderia deixar passar esse dia sem trazer uma mensagem para o jovem e também para os mais adultos aí, experientes. Mas antes de começar a mensagem, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, só para dar aquele quebra-gelo. Eu vou dizer algumas características de alguns jovens. Então, eu vou dizer uma característica e vou perguntar para vocês se vocês sabem quem é esse jovem. Pode ser ou não? Eu só ouvi o Cláudio falando que pode. Pode? Então, tá bom. O primeiro jovem pensa a 1000 por hora. Tem opinião formada sobre tudo e uma personalidade marcante. Às vezes, no calor da conversa, ele tenta ganhar no grito, mas o coração é o de um bom amigo. Quem é esse jovem? Não, tio João, é o Elias Rufino. Põe a foto dele aí. É esse mesmo, Elias. Tanto que eu chamo ele, às vezes, de pavão, minha mãe chama ele de touro, né? Porque ele tem uma personalidade marcante, às vezes, nas conversas nossas, ele quer ganhar no grito, de qualquer jeito. Mas ele é um bom amigo. O segundo jovem, sabe aquela pessoa que observa tudo em silêncio, e enquanto o debate pega fogo, ela já encontrou a saída. Ela enxerga o que ninguém mais vê, e quando fala, todo mundo para ouvir. Quem é essa jovem ou esse jovem? Não. 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 Também não sou eu. Também não é a Mica. É a Nicole. A Nicole, quando a gente está junto, ela é a pessoa que mais fica quieta e ela só está observando ali, ganhando todo o contexto. E quando ela abre a boca, todo mundo para ouvir, para ver o que ela vai falar. Porque ela quase não fala. E ela hoje não está aqui. Terceiro jovem. Especialista em descobrir o ângulo perfeito para o story e em pedir delivery sem precisar falar com nenhum ser humano ao telefone. Consegui cancelar planos de última hora com uma desculpa tão boa que ninguém fica bravo. Não é o Cristiano. É o Marcos. O Marcos, tudo dele é o celular. As fotinhas dele tampando a cara.
E ele é a pessoa que, quando a gente chama, ele fala, não, eu vou. Aí você liga para ele, não vou não, e que não sei o quê, não tem dinheiro. Mas o pior é que a gente não fica bravo com ele, a gente deixa passar e ainda continua convidando. A quarta pessoa, a escuta é ativa. Não te interrompe para falar de si mesmo e realmente ouve. É a pessoa que cria as piadas internas, tem o entusiasmo infantil e consegue ficar genuinamente empolgada com as pequenas coisas. Nossa, gente, tudo é o Cristiano, não é ele ainda. É a Mica. O Cláudio acertou, é a Micaele. A Micaele é a mais empolgada do rolê. Ela tem todas as piadas internas, tanto que a gente se fala por olhar, a gente já sabe o que a outra está pensando. Então, essa é a Mica. O quinto jovem é o mestre da resenha. Não existe tempo ruim ou silêncio constrangedor com ele, porque sempre tem um qual foi ou um tá ligado para puxar o assunto. E a maioria das vezes usa gírias que todo mundo precisa de um dicionário para entender. Olha! A igreja inteira, tá vendo, né, Cauê? Você é marcante. O Cauê, não consegui, né, Cauê, sua foto, então eu tive que colocar ele comigo, mas é o nosso Kawai. Ele não tem como, gente. De 10 palavras, 9, ele vai falar uma gíria que a gente não sabe o que é. Sexto jovem. Ela fala o que todo mundo está pensando, mas ninguém tem coragem de verbalizar. Transforma situações constrangedoras em momentos de risada através da honestidade nua e crua. Nossa, não sou eu. É a Jane, ela já falou, sou eu? É a Jane, é a sinceridade em pessoa, ela fala e pronto. Sétimo jovem. Ajuda para toda hora. Ele pode estar cansado, mas se alguém pedir ajuda, brota uma energia nova do nada. É a primeira pessoa que todo mundo liga quando algo dá errado. Se ele disser que vai ajudar, ele vai estar lá de 30 a 1 hora depois do horário combinado. Quem é esse? Né, o Cristiano está palha a palha com você, hein, Cauê? A igreja inteira se levantou. Realmente, ele está para toda hora, ajuda a todo momento. Quando precisa de ajuda, ele é a primeira pessoa. Mas se ele vai chegar atrasado lá, ele vai. Oitavo jovem. Não gosta de ser o centro das atenções, não usa o seu passado para pedir piedade. Ela carrega a sua história com uma elegância silenciosa. As suas cicatrizes são os degraus da sua paz hoje. Não é a Simone. É a Jéssica. Se você conversar com a Jéssica e pedir para ela contar a história dela, gente, é a mulher, viu? E ela não precisa de piedade, não, realmente. Ela fica ali no quietinho dela, mas, mulher guerreira. Nona jovem. Ela consegue perceber a necessidade antes mesmo de alguém verbalizar. Sente satisfação genuína em ser útil. Evita drama desnecessário e, se uma discussão não levará a lugar nenhum, prefere o silêncio ou a conciliação. Não é a Simone. É a Suelen. Gente, lembrando que essas características são o que eu enxergo em vocês. Não é necessariamente o que você realmente é. Pode ser que você não ache que você seja isso e está tudo bem. É o que eu enxergo em vocês. 10º jovem. Ele não é necessariamente o jovem que grita, mas é quem percebe quem está chateado, quem não está vindo com frequência, sabe qual é a hora para pedir ajuda. Não é alguém que apenas espera ser solicitado. Ele se antecipa e oferece ajuda. Nossa, mãe, também deixa ficar um ar de mistério. Mas é o Danilo mesmo. 11º. Ela tem uma acessibilidade incrível para notar quando o ambiente está pesado ou alguém está no limite, intervindo com uma ação prática
para aliviar a pressão. Quem é? Não é a Simone. A Simone não está aqui envolvida ainda. Não sou eu. É a Laura. A Laura, a gente foi para o retiro e ela não tinha que ajudar a gente. Ela tinha que ficar com os bravador. Gente, era só a gente falar que estava cansada ou que estava exausta. Ela já começava a fazer uma coisa, ela começou a fazer outra. Daqui a pouco a gente olhou, ela já tinha lavado os 2 banheiros lá e tinha deixado o banheiro impecável. Então, assim, ela realmente não pode ver uma pessoa no limite ali que ela vem e quer ajudar na prática. 12º jovem, ele costuma ter um radar muito forte para o que é justo e é o primeiro a defender alguém que está sofrendo injustiça. Ele sente tudo no volume máximo. Uma frustração pode parecer um desastre, mas uma alegria é vivida com euforia total. Quem é esse ou essa? Fernando. Olha, Jane. O Fernando, ele é assim, né, Fernando? 13º jovem. Em evento ou até no dia a dia, é aquela pessoa que está ali, mas prefere ficar na sua quietinha. Ela prefere observar a dinâmica de longe do que ser o centro das atenções. É a Karina. Ela fica ali quietinha, mas ela está só olhando. 14º. Ele não é necessariamente de falar muito, mas as suas contribuições em conversas costumam ser mais curtas, mas bem pensadas. É agradável e sempre com um sorriso no rosto. Quem é? É o Mateus. Eu ainda não te conheço muito bem, Mateus. Quando eu escrevi aqui, eu percebi que tem algumas pessoas que eu não conheço tanto, que esse ano eu tenho que mudar isso, eu tenho que conhecer mais. Mas foi o que eu peguei de você. 15º jovem. A forma como fala e age é suave. Ela olha nos olhos de quem está falando, demonstrando que a pessoa à sua frente é a coisa mais importante naquele momento. Ela grava e usa o nome das pessoas com quem fala. Isso cria uma sensação imediata de reconhecimento e valorização. Quem é esse ou essa? É a Ellen. Isso mesmo. 16º jovem. Ele costuma ser bateria social. Ele se alimenta da interação e, por estar muito empolgado com o momento, acaba subindo o volume sem querer. Não tem medo de julgamento alheio. O riso é alto e o sinal que ele está entregue às conversas. Quem é esse? É o João. João, eu não tenho foto sua. Então, eu acabei não colocando. E o que eu tenho, eu acho que você não ia querer que eu colocasse. 17º jovem. Em tarefas importantes, essa pessoa é focada. Ela não brinca com compromissos e transmite confiança. É uma pessoa multitarefas. Ela gosta de sentir competente e útil em diversas áreas. Quem é essa? Sou eu. Gente, é muito ruim falar da gente. Eu estava quase pedindo para alguém me passar o que era eu, porque é muito ruim, muito ruim. Mas, realmente, eu sou essa pessoa. Eu sou multitarefas. Eu estou fazendo N coisas no mesmo lugar. Aqui na igreja, eu faço um pouquinho com a Jane, um pouquinho com a Sueli, um pouquinho com a Simone, um pouquinho com a Miki, e, no final, estou fazendo um monte de tarefas. Essa sou eu. Essa dinâmica... Aí, aqui estão as fotos de todo mundo. Aqui tem da Cinti, do Eric... Tem da Simone. Você está bem aqui, Cíntia, do seu casamento. A gente pegou a foto do seu casamento. Nós somos todos jovens de valor. Essa dinâmica eu fiz para apresentar para vocês, os nossos jovens, porque às vezes a gente fica tão escondidinho aqui na igreja que acabamos não sendo enxergados. Mas não só para apresentar para vocês, mas também, claro, para parabenizá-los todos pelo seu dia. Hoje é o dia do Jovem Adventista. Eu sou muito feliz, muito grata a Deus por ser a diretora jovem. Às vezes eu tento sair desse ministério, mas às vezes eu não consigo. E aí, uma vez, o pastor Caio me disse que esse ministério era o meu propósito e eu tinha algo nesse ministério que eu precisava ser feito.
que eu tinha que abraçar, que eu ainda não tinha enxergado como um propósito de vida. Se eu estou lá, é porque é para ser, ele falou. Ele falou, você tenta sair, já reparou que você tenta sair várias vezes e não consegue? E mesmo quando sai, você continua? E, realmente, hoje eu sou muito grata por ser diretora jovem e por ter vocês na minha vida, fazendo parte da minha vida. Tem jovem que eu conheço muito bem, porque convivo muito mais. Tem outros que eu não conheço tanto, porque convivo menos. E esse ano eu quero que isso mude. Eu quero me aproximar mais de vocês, conhecer mais você. Para o ano que vem eu ter muito mais característica para falar de cada um. Então, feliz Dia do Jovem para todos os jovens. E agora sim, eu vou entrar no tema do nosso sermão. Esse jovem que eu vou falar hoje, eu sempre tive muita vontade de pregar sobre ele, porque eu olho para ele como é possível ser fiel a Deus, independente da situação. Porque a gente está no mundo que a gente jovem diz assim, não dá, a minha geração hoje é muito difícil, tem muita coisa que fica em cima de mim, que me tenta e eu não consigo, não tem como. Lá na época dele, era diferente. Não, na época dele, o que mudava eram as situações, mas as tentações existiam, e ele teve que se manter firme para obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Esse jovem que eu escolhi é José. Hoje meu pai até falou assim, você gosta da história de José, né? Eu falei, eu gosto, porque ele mostra a importância da gente jovem ser firme aos preceitos de Deus. E a história dele se encontra em Gênesis 37 e vai até o capítulo 50. Mas a gente não vai ler porque é muito comprido. Então, eu vou tentar contar um pouquinho a história. José, ele era um jovem muito sonhador. E ele, além de ser um sonhador, ele era o filho favorito de Jacó. E, com isso, por Jacó gostar muito ali de José, ele deu uma túnica para ele, toda colorida. E eu acredito, eu tento imaginar José, quando ele ganhou a túnica, porque ele também não devia ser fácil, né? Imagina ele chegando ali nos irmãos dele e falando assim, a túnica que eu ganhei, você não tem, eu tenho. Eu imagino José fazendo isso, o irmão olhando para ele assim, falando, eu vou bater nesse menino, eu vou bater nesse menino. E ele se amostrando ali, dando inveja nos irmãos. E os irmãos, tanta inveja dele, e basta que ele teve um sonho, né, que ele conta que eles iam se inclinar perante ele. Então, não bastava a túnica, ele ainda fala que os irmãos iam se inclinar perante ele. Então, imagina os irmãos falando assim, esse filhote aí, eu vou me inclinar? Tá bom. Me poupe, José, eu não vou me inclinar perante você jamais. E aí os irmãos com a inveja, com raiva já ali de José, ele pegou e falou assim, vamos montar aqui um poço. Gente, eu não estou contando detalhado assim, como está na Bíblia, tá? Então, tinha ali um poço e falou assim, vamos jogar esse menino aí por um tempo, depois a gente tira. E aí um dos irmãos falou assim, não, vamos fazer melhor, vamos vender ele, vamos ganhar um dinheirinho aí com ele. E aí passaram os mercadores ali que estavam indo para o Egito, e aí um dos irmãos, imaginam, falando assim, vem aqui, tem uma coisa boa para você comprar. Vem cá, tem esse jovem aqui, que está aqui no poço, vem daqui baratinho, é só levar. E aí levaram José. Chegando lá, José ele se tornou escravo e foi comprado por Potifar, que era oficial do faraó. E aí teve um momento que José ele acabou sendo tentado pela esposa do Potifar. Então, você imagina uma mulher, ela devia ser bonita, não acho que ela devia ser feia, e ela lá seduzindo José, tipo, sei lá, imagina ela, né, passando por José assim, tipo, oi, José, eu estou aqui, José. E José fazendo, aparte de mim esse cálice, pelo amor de Deus. E aí, até que ela tentou agarrar José, e José falou, não, e José saiu correndo. Mas ela ficou furiosa.
Ela não aceitou essa recusa assim tão fácil. Ela chegou no rei, chegou no Potifar e falou: ó, lá o seu escravinho lá, chegou aqui, ó, tentou me agarrar, mas eu não quis ele, não. E eu logo esculachei ele, e ele saiu correndo. E aí Potifar, enganado pela esposa, mandou prender José. Mas, com isso, José ainda não abaixou a cabeça. José se manteve ali firme aos princípios e à fidelidade com Deus. Mesmo ele estando preso, ele ainda fez grandes coisas lá na prisão. Ele foi esquecido até pelo rapaz que trabalhava na prisão, que ele falou: ó, lembre de mim. Quando chegou um certo momento, o faraó ele teve um sonho. E ninguém ali conseguia decifrar esse sonho. E aí foi um momento que lembraram que José existia. E aí foi a hora que José contou para o rei o que significava o sonho, que era 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As gordas eram 7 anos de muita abundância e as magras era fome total. Naquele momento, o faraó entregou a José a governança. José se tornou o governador de todo o Egito. Foi ele que administrou toda a ação referente a essas 7 vagas magras e 7 vagas gordas. E aí não foi só isso. Deus permitiu que os seus irmãos realmente se prostrassem diante dele. Com a fome, os irmãos dele teve que vir até o Egito para conseguir pegar alimento. E foi o momento ali que eles tiveram um reencontro com José. O mais engraçado é que eles não conseguiram reconhecer José, mas José conseguiu reconhecer eles. E ali José depois falou para a família quem era, e o mais legal de tudo é que José não tinha rancor dos seus irmãos nem da sua família, mas sim perdão. E no final ele abençoou muito o seu povo. Essa foi a história de José resumida, que o horário está bem avançado ali, então eu tenho que dar uma corrida. Com a história de José, a gente consegue enxergar 6 lições importantes. Até mais, mas eu vou falar só 6. A primeira é: use os dons que Deus lhe deu, não importa onde você esteja. Sempre tem aquela pergunta que você mesmo faz. Em algum momento você já falou assim: será que eu tenho um dom? Ninguém nunca perguntou isso para si mesmo? Será que eu tenho algum dom? Ou a gente tem a leve mania de falar assim: ah, não, meu dom é muito pequenininho. Olha aquela lá, ó, é melhor. Às vezes o seu dom é de acolher, de abraçar, de orar. E aí você vê alguém aqui cantando, você fala: nossa, mas o dom dela é muito melhor. Olha lá, ela canta. Eu não, eu só acolho. Gente, o seu dom, você pode fazer grandes coisas. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos e de administrador. Mesmo com a circunstância, em nenhum momento ele abandonou esse dom e pegou esse dom para si próprio. Falando assim: eu vou usar para mim, não vou usar para o próximo, vou usar para mim. Ao contrário, José, ele usou o dom dele para glorificar o nome de Deus e ajudar outras pessoas. Que nós também possamos pegar os nossos dons e abençoar outras pessoas. Precisamos nos dedicar a esse dom. Meu pai, ele sempre dizia assim, que quando eu ia cantar fora, quando alguém me chamava, eu sempre ensaio quase no dia. Eu sempre deixo para ensaiar quase no dia de cantar. E aí, quando ele via eu ensaiando, ele falava assim: hoje, agora, à noite, quase 9 horas da noite, você está ensaiando? Aí eu falei: pai, mas já sei, a música que eu vou cantar eu já conheço. E aí ele falava assim: olha, se você todos os dias, independente que você vai cantar ou não, se todos os dias você pegasse 1 horinha do seu dia para ensaiar, hoje você estaria cantando muito melhor. E, de repente, trazendo muita alma para Cristo com o seu louvor. E é verdade isso. Eu ainda não peguei isso que ele falou para usar. Não faço isso. Mas se a gente dedicarmos o nosso tempo, nem que seja 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, para nossos dons, ele vai trazer muitas almas para Cristo. Esses bancos que estão vazios, vai estar cheio.
A segunda lição é: afaste-se das tentações. Quando José trabalhou como escravo, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ela ali se insinuou, tal, mas ele preferiu a fidelidade. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Ele sabia que Deus preparava um casamento para ele, que ele não precisava se submeter a isso. Hoje, a gente tem também algumas tentações. Pode ser que a sua tentação não seja parecida com a de José, ou é parecida com a de José, mas você precisa se afastar. Se você perceber que essa tentação está afastando você de Deus e está fazendo você perder de vista Jesus, então você precisa se afastar. Tem uma história ilustrativa de um pintor. Ele morava numa cidade muito movimentada, assim como São Paulo, cheia de luzes, de neon, e tinha muitas baladas. E um dia, ele ali pintando, ele começou a olhar para aquelas luzes e aquilo começou a dar uma vontade dele ir. E aí ele lembrou que os amigos dele estavam numa festa toda reservada, que ele podia entrar. E aí ele falou assim, se eu parar aqui um pouquinho e for lá, não vai dar em nada, então eu vou lá. Quando ele estava para sair da porta, ele encontrou um pincel. E esse pincel era do avô dele. Quando ele olhou para aquele pincel, ele falou assim, eu acho que eu vou pintar ali rapidinho, coisa de 10 minutos, e já saio e vou para essa festa. Quando ele começou a pintar, ele foi se empolgando, e horas foram passando, passou 10 minutos, passou 20 minutos, passou 1 hora, quando ele viu, já passou a noite toda. E naquele momento que ele terminou o trabalho dele da pintura, ele saiu dali com gratidão. Ele não olhou mais para aquela cidade como lugar de tentação. Ele olhou que, se ele se focasse em outro lugar, aquilo ali, de fato, não ia abraçar ele e tomar ele para si. Nós também temos as nossas tentações, pode ser grande, pode ser pequena. Nós precisamos focar em alguém. E quem nós estamos focando? Estamos focando em Deus ou estamos focando no inimigo? Ou nas nossas tentações? José, ele escolheu se afastar e focar em Deus. Que nós possamos também ser como José. A terceira lição é: mantenha sua fé em Deus, mesmo diante das adversidades. José, ele passou por muitas dificuldades. A vida dele foi marcada por dificuldade. Ele foi vendido para escravo. Ele foi acusado injustamente e foi preso. Mas ele permaneceu fiel à sua fé. Faz pouco tempo, acho que faz uns 2 meses, que todo mundo ficou sabendo que eu machuquei o pé. Né? E nesse tempo que eu fiquei com o pé machucado, eu ficava muito questionando. Porque a gente questiona, né? Eu falei, mas por que aconteceu comigo? Mas por que o meu pé está assim? E eu não via a hora do meu pé estar bom. Ele ainda não está muito 100%, ainda está um pouco inchando. Só que eu ficava ali, no momento da minha adversidade, eu ficava questionando Deus, e minha fé foi por o ralo. Mas é nesses momentos que precisamos nos manter focados em Deus. A gente não precisa ignorar a dor, não é isso. Mas precisamos acreditar que Deus está ao nosso lado. José, ele entendia, eu estou passando por tudo isso, mas Deus está comigo. Lição 4. Sirva com humildade. José, ele serviu com humildade. Ele estava, no começo, num cargo abaixo, depois ele já estava acima, mas ainda assim, ele serviu com humildade. Tem uma parte que eu achei muito legal, que está dizendo assim: lembre-se, o talento pode te levar ao topo, mas é a humildade que te mantém lá. Então, não adianta você chegar no topo, mas não tiver humildade. Então, mantenha a humildade sempre, independente da posição que você esteja. Lição 5. Em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. Perdoar não é fácil, mas guardar rancor destrói. Eu não sou uma pessoa fácil de perdoar.
Vou ser bem sincera. Meu pai, ele tem um trabalhinho comigo. Porque ele fica ali, ó, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. E eu falo, mas eu não sou assim igual você que a pessoa faz uma coisa hoje e amanhã está sorrindo. Eu não consigo. Ele fala, mas você tem que perdoar. José, ele não guardou rancor dos seus irmãos e de ninguém. Ele perdoou todos. Ele seguiu em frente, olhando para Cristo e falando, é só Ele que merece toda a honra e toda a glória. E aí também tem uma parte que eu gostei, que fala sobre essa parte do rancor, que é, quem foca na injustiça se torna prisioneiro do passado. Quem foca em Deus se torna livre para o futuro. Olha que bela mensagem. Essa parte eu falei, nossa, eu preciso colocar isso na minha vida. E aí, em Gênesis 50, 19 a 20, José tem uma parte que ele diz. José, porém, ele disse, não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O momento que ele teve ali encontro com os irmãos, foi a parte que os irmãos ficou com medo ali, de repente, de alguma vingança de José, e aí José dá essa resposta. Não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém. Lição 6 e última. Siga o propósito de Deus para você. Deus usou a jornada difícil de José para cumprir um propósito maior. Ele passou de escravo a governante do Egito. Eventualmente, José salvou muitas famílias e outras pessoas da fome. Isso nos ensina que Deus pode usar as diversidades e os desafios em nossas vidas para nos preparar e cumprir os seus planos maiores. Através da vida de José, Deus foi glorificado. Será que através da nossa vida, Deus vai ser glorificado? Seguir o propósito de Deus exige coragem para dizer não ao que o mundo oferece e sim ao que o céu planejou. José poderia ter se conformado em apenas em ser escravo, e tá bom, é suficiente. Mas ele entendeu que Deus tinha algo muito maior. Não aceite menos do seu propósito. O propósito que Deus desenhou para você pode demorar, pode doer, mas o plano de Deus nunca falha e vale cada renúncia. Então, não questione o propósito de Deus na sua vida. Para encerrar, olhemos para a vida de José e aprendamos a lição mais valiosa. Ele não chegou ao trono por sorte, mas por decisão. José decidiu usar os seus dons, mesmo quando estava no lugar mais escuro na prisão. Ele decidiu fugir da tentação e abrir mão de uma capa para não perder a sua coroa e a sua comunhão com o Pai. Ele entendeu que ser fiel a Deus no pouco era o que preparava para o muito. Jovens, agora vocês me escutem. Deus depositou talentos únicos em cada um de vocês. Como vimos na dinâmica, não deixe que as distrações ou as tentações desse mundo apague o brilho que Deus quer fazer através da sua vida. Às vezes você precisará deixar capa e se afastar de certas situações para abraçar o propósito grandioso que Ele tem lá na frente. Que a nossa oração seja: Senhor, usa os meus dons e me dê coragem para permanecer fiel a Ti. Não importa onde eu esteja. Amém? Então, esse que seja o nosso desejo nessa manhã e para todo sempre. Nesse momento, vamos ficar em pé ao som do louvor e entoar o hino Quero Me Entregar.
estás a me amparar, e tudo aquilo que me aflige, quero te entregar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Em meio ao sucesso e êxito sem fim, coberto de vitórias e bênção só pra mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar, sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero a te servir. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Eu espero que vocês tenham gostado da pregação. Não sou boa, como eu falei no início, mas eu trouxe essa mensagem porque não é só para os jovens, mas também para mim, que sou uma jovem, que às vezes a gente passa por algumas dificuldades e a gente meio que acaba um pouco ali penando para o reino de Deus. E tem a música que eu canto muito, a letra dela, para mim, descreve muito, que é: aonde quer que seja aqui, esconde teu tesouro. Ali também está o teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou pode escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua santa casa, Senhor. Que hoje, de alguma forma, não sei qual, mas o Senhor possa ter me usado para falar de Ti. E que nada que saiu da minha boca seja por meu merecimento, mas para honrar e engrandecer o seu santo nome, Senhor. Não sei se eu cheguei a atingir alguém ou não, mas que o Senhor entre no coração de cada jovem, que o Senhor mostre a importância de estarmos ligados a Ti, que realmente nosso tesouro possa ser até o Senhor, que não seja para os prazeres terrestres, mas o Teu, porque só o Senhor que é um merecedor, Senhor. Entrego em suas mãos os jovens aqui dessa igreja, que eles sejam uma bênção para o povo lá fora. Isso que eu te agradeço, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
face a face a te adorar. Amém. Se sentes medo